E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. Logo, a salvação do mundo, a sua salvação, se consiste em duas partes. A primeira, conhecer a Deus, o Deus único e verdadeiro. E a segunda, conhecer o Jesus Cristo enviado. Paulo fala em suas cartas de dois mistérios distintos. E creio que esses dois mistérios estão intrínsecos nesse texto. O primeiro mistério é conhecer a Deus. Em 1 de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: e sem dúvida grande é o mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima da glória. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo que o entendimento desse texto aqui é chamado de grande mistério da fé. Por que é grande mistério da fé? Meus irmãos, não é fácil entender o mistério de Deus se fazer carne. Também não é fácil entender o mistério de Jesus ser 100% homem e 100% Deus. Se torna uma terrível heresia o fato de você não acreditar que Deus se tornou 100% homem. Também é evidente, se torna uma heresia absurda o fato de você não acreditar que o Jesus 100% homem também é 100% Deus. Vamos examinar e ler um pouquinho mais devagar esse texto mencionado pelo apóstolo Paulo. Ele diz: sem dúvida, grande é o mistério da fé. Quando ele usa a palavra mistério, ele logo está nos mostrando que não é fácil compreender toda essa dinâmica, essa verdade que Jesus é filho de Maria, que Jesus é 100% homem, mas ele é plenamente Deus. Ele diz assim: sem dúvida, grande é o mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, ou seja, quem se encarnou em Jesus foi Deus. E a partir do momento que esse Deus se fez carne, ele passou também a ser chamado de filho, porque todo aquele que vem ao mundo deve ser chamado filho de Deus. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito. Olha que tremendo. Contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima da glória. Esse é o primeiro mistério da salvação. Acreditar que Deus se fez carne. E o segundo mistério, que é conhecer a Cristo. Paulo fala em Colossenses 1:27 assim: a quem Deus, entre os que não são judeus, no caso gentios, aprouve dar conhecer esse mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A pergunta que nós devemos fazer então é: como conhecer a Deus? Já que o mistério da salvação se consiste em conhecer a Deus e conhecer a Cristo, o seu Filho que ele enviou, e isso é sério, gente. Isso é sério. O que nós estamos vendo hoje em algumas igrejas é justamente o problema de não revelar Cristo às pessoas. É triste você ver que Cristo não tem sido pregado. No primeiro texto lido, foi anotado que Cristo deve ser pregado ao mundo, falar de Jesus, mostrar Jesus, revelar Jesus ao mundo. Por quê? Esse é o mistério da salvação, revelar Jesus e conhecer a Deus. Então, como conhecemos a Deus? Como conhecemos a Cristo? Vamos examinar esses dois temas com bastante cuidado. Vamos conhecer a Deus. Como conhecemos a Deus? Como conhecemos a Cristo? Primeiro,
vamos conhecer a Deus. E ele começa assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da fé. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado entre os homens, crido no mundo e recebido acima da glória. Como compreender esse mistério, a não ser pelas Escrituras? Quem é o centro de toda a Bíblia? É sobre quem as Sagradas Escrituras? A Bíblia é sobre quem? Quem é o centro das Escrituras? Para conhecer quem as Escrituras existem. Por que existe a Bíblia? Por que você tem esse livro com 66 livros na sua mão? Quem nós conheceremos ao passar, examinar as Escrituras? Em João 5,39 mostra sobre quem é a Bíblia. Diz assim: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que testificam de mim. Olha o que Jesus está falando. Vocês examinam a Bíblia para ter a vida eterna, mas vocês nem percebem que a Bíblia inteira é sobre mim. Agora você veja o seguinte: as pessoas pegam a Bíblia para debates. As pessoas pegam a Bíblia para conhecimento teológico. Não tem nada de errado nisso. As pessoas usam a Bíblia para atacar outras. Usam a Bíblia até para matar. Mas olha o que a Bíblia é. Vocês examinais criteriosamente as Escrituras, porque vocês julgam que a vida eterna está nas Escrituras. Mas são as Escrituras que falam de mim. O que é interessante é exatamente isso. Quando você pega os profetas e quando você pega os apóstolos, a princípio o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, você vai ver que todos os profetas revelam Jesus em seu livro. Todo mundo conhece a história de Isaías, né? Um menino nasceu e o governo foi colocado sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Se você pega Malaquias, está falando de Jesus. Se você pega Joel, está falando de Jesus. Se você pega Ezequiel, está falando de Jesus. E é tão maravilhoso você perceber que Jesus é o tema da Bíblia. Ele é a figura mais importante de toda a Escritura. Para você entender, Jesus Cristo é o cumprimento profético do Velho Testamento. Jesus, que é a nova aliança, ele é o cumprimento profético do Velho Testamento. Lucas 24, no versículo 44 ao 45, diz assim, ó: em seguida, Jesus lhes explicou: são essas palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito. Aonde Jesus é falado? Que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos livros dos profetas, nos salmos. Olha o que Jesus está falando. Para provar para você que as Escrituras falam de mim, ele diz: é necessário que tudo se cumprisse a meu respeito nas Escrituras. Pois as Escrituras falam a meu respeito na lei, falam a meu respeito nos profetas e falam a meu respeito nos salmos. E o que você vê aí? Você vê que já existem pessoas menosprezando a figura do nosso Senhor. Você vê que já tem pessoas dizendo: não, você não pode, Jesus Cristo não é Deus, ele é filho de Deus. Outros afirmam que, olha, veja bem, Jesus Cristo foi um homem, se casou e morreu e teve filhos. A Bíblia Sagrada, inclusive, afirma que faz parte do espírito do anticristo o fato de negar Jesus como o Cristo. Deixa-me te explicar. A Bíblia diz que quem crer que Jesus Cristo não é o Cristo, esse não é salvo.
Te explico. Jesus é o nome, Cristo é o título. É tipo Hernani o pastor. Cristo é justamente o termo dado a ele para provar que ele é o Messias, que ele é o enviado. Então é Jesus o Cristo, Jesus o enviado, o Cristo de Deus. Toda vez que você vê as Escrituras falando que Jesus é o Cristo, ela está afirmando que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Escritura é o termo que se dá para o conjunto de ensino de livros, ou seja, Bíblia, que nós acostumamos a chamar de Bíblia. O texto continua afirmando: as Escrituras em toda parte, no Novo e no Velho Testamento, revelam somente uma pessoa, e essa é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu não gosto que os irmãos leiam a Bíblia somente na igreja. Por quê? Porque aqui você vai direto para a tela. Ninguém está estimulando você a ler a Bíblia. Aqui o texto é colocado na tela. Você também não está exercitando o fato de saber manusear a Bíblia Sagrada, irmão. A Bíblia é o Espírito Santo em letras. Todo crente deve saber manusear as Escrituras. E não somente, irmão, você não pode pegar na Bíblia só para ler pelo culto. Toda vez que você abre a sua Bíblia, você está lendo uma pessoa. O Espírito Santo, que é ali a Bíblia, o Espírito Santo em letras, está te revelando Jesus. Se os nossos corações não forem cheios de Jesus plenamente, você quer ver? Zacarias capítulo 12, no versículo 10, fala que um dos motivos que o judeu não é salvo é porque ele não chama por Jesus. Diz aqui o texto: sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplica. Está falando do judeu. E eles olharão para mim, a quem mataram, a quem transpassaram, e chorarão sobre ele, como quem pranteia por um filho unigênito. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente por um primogênito. O texto está dizendo o seguinte: o judeu não ama Jesus, o judeu não gosta de Jesus, o judeu não crê em Jesus, mas próximo do fim, um espírito de graça e de oração será derramado sobre o judeu. E ele vai ter na cabeça o seguinte: meu Deus, nós matamos o Filho de Deus. Nós crucificamos o Filho de Deus. E a partir do momento que eles tiveram entendimento de que mataram Jesus, a Bíblia Sagrada afirma que eles vão chorar o luto. 2000 anos depois, Israel vai enlutar Jesus. E vão olhar: nós matamos o Filho de Deus. Em outras palavras, baseado aqui nesse texto, você tem que ter um amor fulgurante por Jesus. Você tem que ter um amor aquecido por Jesus. Dizia então os dois discípulos no caminho de Emaús: queimava o nosso coração enquanto Jesus falava. Irmão, ao falar de Jesus, o nosso coração tem que dar sinais de amor. Você não pode ser um crente frio a despeito da pessoa e da figura de Jesus. Você tem que entender que ele tem um nome sobre todo nome. Filipenses 2:6 diz que foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua, eu, você, toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Olha, o mundo odeia esse nome. Agora nas Olimpíadas nós tivemos a comprovação: 530 mil religiões no mundo. De 530 mil religiões no mundo, eles decidiram escarnecer somente do povo de Jesus e da figura de Jesus.
Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o diabo tem ojeriza. E o mundo tem ojeriza desse nome, tanto que é verdade, que um dia depois a menina skatista adorou, exaltou o nome de Jesus em libras, foi ameaçada a perder a medalha. Só que não conseguiram, então virou um dominó. Porque durante o dia na Vila Olímpica, a delegação das Filipinas estão fazendo um culto todo dia com louvores e tal. Começou só a delegação, agora são mais de 1.000. Aí os atletas, ontem o atleta norte-americano ganhou o ouro na corrida, pôs a bandeira dos Estados Unidos e pegou uma folha bem grande, Jesus Below. Por quê? Se Jesus é tão altruísta, se o seu povo é tão altruísta, é porque esse nome, ele causa adoração no céu. Esse nome causa pavoroso na terra. E esse nome causa pânico, medo no inferno. Jesus Cristo é um nome que cura. Jesus Cristo é o nome que transforma. Jesus Cristo é o nome que liberta. Os demônios não suportam a simples menção desse nome. Por isso que o diabo não quer que esse nome seja mencionado. Nós adoramos Jesus, nós exaltamos o seu nome, nós cultuamos o seu título, Cristo. Jesus é o rei que veio, é o rei que vai voltar e é o rei que vai reinar para todo sempre. Quem ama Jesus aqui nessa manhã? Aleluia! É maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Os católicos criaram um movimento chamado de Movimento de Renovação de Maria. O movimento deles de renovação de Maria consiste em trazer para o público católico uma nova perspectiva de Maria. Então eles criaram seus louvores bem parecidos com os nossos, no caso do worship mesmo. E agora tem o worship católico, é a tal da fornalha. E fornalha, você pega um espaço desse, põe um palco no meio, fica bastante pessoas em volta, adorando e cantando. Então eles estão fazendo isso agora. E nesse movimento de renovação de Maria, todas as suas canções são voltadas para a adoração de Maria. Isso criou polêmica até entre eles. O padre Zezinho mandou uma mensagem, você vê que eu acompanho tudo. O padre Zezinho mandou uma mensagem dizendo que discorda do movimento porque a igreja ainda assim deve ser sobre Jesus. Mas eles gravaram. Então, por exemplo, se Maria não for, eu também não vou. Como, por exemplo, tem uma música deles chamada Espírito Santo, mas a música inteira é sobre Maria. Porque na catequese, Maria é a encarnação do Espírito Santo. Então faz sentido. Tem uma música sobre o Espírito Santo, passar a música toda cantando sobre Maria. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu até admiro a adoração deles por Maria. Não admiro o tipo de adoração. Mas a maneira como eles se entregam, sem nenhuma vergonha, mesmo sabendo que 90% do cristianismo vai criticá-los, porque isso é um absurdo sem tamanho, eles não estão nem aí. Então, quando eu olho, eu imagino, ali tem alguns pregadores bem fervorosos, não fervorosos do Espírito Santo, fervorosos no sentido de pregar eloquentemente. Eu fico imaginando como eles se entregam e choram. E essa fornalha, bem no meio, está uma estátua enorme de Maria. Extremamente fervorosos. E eu penso assim, olha, não vou ser leviano e dizer que a igreja do Senhor Jesus não se devota assim. Se devota sim. Mas em muitos lugares já não há mais uma devoção por Jesus. Não é verdade? Os cultos estão cada vez mais mortos, morrendo, se acabando. Eu estava orando, porque os irmãos sabem que eu estou pregando sobre o Espírito Santo, já vai para mais de anos, né? Tivemos uma fase muito difícil aqui na igreja, a igreja está reagindo, mas pregando sobre o Espírito Santo, são muitos anos pregando sobre o Espírito Santo. Mas de um tempo para cá, e saiba que se você está falando sobre o Espírito Santo,
Se você está amando o Espírito Santo, a ideia é que o Espírito Santo converta toda essa adoração a Jesus. Entendeu o que eu vou dizer? Se você começa a adorar, por que Deus, o Pai, não tem ciúme de adoração nenhuma? Então a Bíblia diz que toda adoração é para a glória de Deus. Filipenses 2,6. Se você adorar Jesus, é para a glória de Deus. Se você adorar o Espírito Santo, é para a glória de Deus. Então você imagina o seguinte: por que Deus não se enciuma de adoração alguma vinda de Cristo ou do Espírito Santo? É simples. Se você passar a sua vida adorando a Jesus, Jesus transforma, pega toda essa adoração e devota a Deus. E se você passar a sua vida adorando ao Espírito Santo, eu te adoro, pode adorar. Ele pega toda essa adoração e leva a Cristo. Por isso que nós devemos adorar Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque não existe essa guerrinha que alguns teólogos querem demonstrar para nós. A verdade é que toda adoração prestada ao Espírito Santo vai terminar em Jesus. Uma igreja em que o Espírito Santo está agindo, ela é uma igreja em que Jesus Cristo é o centro. Se o Espírito Santo está se movendo num lugar, nesse lugar, Jesus será o centro. Todo lugar onde se cultua, onde o Espírito Santo move, onde ele traz toda atmosfera, o seu coração de repente vai se inclinando para Jesus. Se você põe um louvor em sua casa de adoração do Espírito Santo, ou adoração mesmo, o seu coração, a ideia é essa, que o seu coração começa a ter sensações de júbilos. Ele vai jubilando ao Senhor, prestando, ele vai trazendo você a uma proximidade de Cristo. Portanto, quando nós vemos que estamos em algum lugar em que está extremamente frio, é porque Jesus não é adorado ali. Porque o Espírito Santo, ele quebra uma atmosfera, ele move uma atmosfera de adoração, de louvor, de fogo e etc. E ele transforma essa atmosfera em adoração a Jesus Cristo. O que os profetas falam de Jesus? Você já examinou na Bíblia para vermos, já que Jesus disse: a Bíblia é sobre mim, os profetas falam de mim, salmos falam de mim, provérbios falam de mim, todos os livros da Bíblia falam de mim. Em Isaías 9, versículo 6, o que Isaías diz e fala de Jesus? Afinal, um menino nos nasceu, o filho nos foi concedido e o governo estava sobre os seus ombros. E ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus enviou Jesus Cristo. E todos esses títulos dados a Jesus só comprovam que Jesus Cristo é plenamente Deus. Maravilhoso, Conselheiro, Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Por isso que em Deuteronômio 6:4 diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. O que Davi fala de Jesus? Salmo 110, versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui é muito interessante. Gente, presta atenção. Davi, quando vai falar de Jesus, ele leva para Melquisedeque. E aonde que está falando de Melquisedeque? Você já se perguntou quem era Melquisedeque? Hebreus 7, verso 14 ao 16, quem era Melquisedeque? Diz assim: visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a este, no caso a Jesus, a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, ou seja, a tribo de Judá não tinha sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque.
vai se levantar outro sacerdote que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude espiritual. Olha o que diz o texto. Os judeus da tribo de Judá, porque quando fala de Israel, existem 3 títulos que você precisa compreender. Primeiro são os hebreus. Os hebreus não são israelitas. Segundo, tem os israelitas. E terceiro, os judeus. Quem são esse povo? Hebreus são os descendentes de Abraão, que era da tribo de uma naçãozinha chamada Éber. Por isso que são hebreus. Então não são todos judeus hebreus. Os hebreus são os que descendem de Éber. Quem são os israelitas? Os israelitas são os que descendem de Jacó. Lembra que quando Deus muda o nome de Jacó, ele chama de Israel. Então agora todo descendente de Israel é israelita, não necessariamente hebreu. E quem são os judeus? Os judeus são apenas os da tribo de Judá. Você vai se lembrar que quando as tribos foram rasgadas e divididas, 11 foram para lá e Salomão ficou só com a tribo de Judá. Então, quando se fala de Davi, você fala judeu. Bom, você fala judeu, mas os outros são tribos perdidas. Então hoje, quem que nós temos na terra? Só judeu. Por que nós temos só judeu na terra? Porque as tribos foram perdidas, persistindo somente os judeus. No entanto, das 12 tribos, 10 já foram achadas. Danitas, benjamitas e etc. E mais os judeus. Para que Jesus volte, as tribos devem ser juntadas. Éber, hebreu, israelita de Jacó, judeus de Salomão. Ok? Então o texto aqui afirma o seguinte, que Jesus, ele era da tribo de... Essa pergunta é fácil, né? Leão da tribo de Judá. E a tribo de Judá não tinha sacerdotes. Você entende? Como é que Jesus pode ser sacerdote se ele era da tribo de Judá? O texto afirma aqui que Jesus não era, presta atenção, ele não era sacerdote por causa da sua tribo, porque não tinha sacerdote na sua tribo. Ele era sacerdote por causa de um cidadão que você nem sabe quem é, chamado Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Verso 17, porque de Melquisedeque fala, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Diz assim, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ceia, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Melquisedeque era, verso 3 e 4 de Hebreus 7, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Para quem que Abraão deu o dízimo? E primeiramente por interpretação, rei de justiça. Vai salvando esses textinhos aí, quem é Melquisedeque? E depois também rei de Salém, rei de paz. Quem era Melquisedeque? Observa o texto, vamos ver aqui, ó. Rei de Salém, rei de paz. Prossegue o texto. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tem início e nem fim de vida, mas é semelhante ao Filho de Deus e é sacerdote para sempre. Gente, está muito fácil. Existe um termo que o apóstolo aqui, o escritor de Hebreus usa, que é teofania. O que é teofania? Teofania significa Deus, fania, escondido. Teofania significa Deus escondido em um corpo. O contexto inteiro mostra que Abraão sentou com um tal de rei de Salém, que não existe. A Bíblia lhe diz que ele não nasceu, viveu, não morreu e não existe. É assim, ó. Não nasceu, viveu, não morreu e não existe. Quem é ele? Melquisedeque. Se ele não nasceu, ele não tem genealogia, ele não tem início e nem fim. Quem é ele? O próprio Cristo. Está escrito ali, ó, Filho de Deus, sacerdote eterno. O que acontece? Theos
Deus, fania escondido. Deus, Cristo, se escondeu em Melquisedeque e tomou a ceia com Abraão. Foi isso que aconteceu. Abraão voltava depois de destruir as 5 cidades, destruir os 2 reis que se levantaram contra Sodoma e Gomorra, onde estava seu sobrinho preso. E na metade do caminho, quem aparece para ele no deserto? Jesus. Põe uma ceia e diz, vamos tomar da ceia agora. Olha que coisa poderosa. Presta atenção. Melquisedeque deu o que para Abraão? Pão e vinho, a ceia, o corpo de Cristo. E Abraão deu o que para Melquisedeque? O dízimo de tudo. Gente, isso tem um simbolismo muito poderoso. Ali naquele dia, Abraão estava fazendo uma aliança com o próprio Cristo. E aí, por que isso foi importante? Porque agora em Hebreus 7 diz que Jesus é sacerdote por causa dessa teofania. Ele não é sacerdote segundo as leis carnais. Ele é sacerdote segundo as leis espirituais. Irmão, deixa eu te falar. Jesus é maior do que você já imaginou. Jesus é mais soberano do que você já imaginou. Põe Efésios 1 e 10 para mim. A Bíblia Sagrada afirma que todas as coisas no universo, de fazer congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como da terra. A palavra congregar ali é convergir. Se tiver algum texto bíblico com a palavra convergir, e a palavra convergir é dançar de acordo com a música. Olha que interessante. É dançar sincronizadamente. Você vê nas Olimpíadas aquelas meninas pulando na piscina, aquela sincronia. E também o pessoal correndo na sincronia. Veja, a Bíblia Sagrada afirma de fazer convergir, de fazer ficar à sua volta, isso é um relógio horário. Assim é horário, assim é anti-horário. No entanto, em volta de Cristo, os anjos dançam de forma horária. Irmão, aqui agora, nesse momento que você está nesse culto, lá no céu está tendo um culto com uma canção poderosa dizendo santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra, o universo está cheio da sua glória. Amanhã, quando você acordar, o céu já estará adorando. Quando você for para o trabalho, o céu estará dizendo santo. Quando você voltar, santo. Quando você dormir, será santo. Quando você acordar, será santo. Jesus é adorado de dia e de noite, 24 horas. Os querubins o adoram, os serafins o adoram. Todos dobram os seus joelhos perante ele e diz que ele é Senhor de vivos e mortos. Ele é Deus de anjos e demônios. Eu gosto de assistir muitos filmes de Jesus, e para mim não importa a data. Tem filme de Jesus de 1960, 1965. O filme de Jesus mais famoso no mundo é o Evangelho segundo Mateus. Porque durante muitos anos eles pegavam esse filme e iam para os valados aí da África, e etc., e colocavam para o povo assistir. Então ele é o mais assistido do mundo, né? Agora tem um filme muito tremendo, que é O Filho de Deus. Eu acho que esse filme está disponível na Prime. Gente, esqueça um pouco aquele Jesus bonito lá, até que porque eu acho feio. Eu quero que você pense na mensagem. Eu gosto muito do The Chosen também, mas eu gosto daquilo que me tenta mostrar ainda de uma forma quase nula a figura do meu Senhor. Você sabe qual é a profissão de Jesus? Qual era? Quando estava vivo, né? Eu fico na terra, quer dizer, quando estava na terra. Mas a profissão dele hoje é reciclador. Sabe o que Jesus veio fazer na terra, irmão? Reciclagem. Pegar lixo e transformar em tesouro.
e joia. Eu recebi um testemunho essa semana de um rapaz, chegou a mim, e ele, a mãe chorando muito. Há cerca de 3 meses atrás, eles estiveram numa conferência, e o rapaz viciado em crack, foi magro, magérrimo, e foi batizado com o Espírito Santo. E agora eles saíram, isso foi em Uberlândia, eles saíram de Uberlândia e foram a Uberaba contar o testemunho, que o menino, no dia que ele foi batizado com o Espírito Santo, no outro dia ele já não tinha mais gosto por crack. Mas é óbvio, a Bíblia diz que sua dependência do Espírito Santo troca a sua dependência por qualquer outro vício. Irmão, deixa eu te falar, Jesus é a esperança. Jesus é a saída. Jesus é a porta de entrada. Ele se afirmou o seu início e o fim, ele também é a porta. Ele também se auto-intitulou como médico dos médicos. Ah, mas e quem não foi curado? Foi para o céu. De qualquer forma ganhamos. Pronto. Não chegou lá no céu doente, te garanto. Chegou lá completamente curado. Eu lembro que eu estava no velório da pastora Cláudia Pereira, esposa do pastor Cristiano Neto, e ela gostava muito de mim, eu também gostava muito dela. Então, eu participei da cerimônia, né, ministrando ali junto à cerimônia com eles, e lembro que cantei uma canção da Heloísa, e um monte de gente me questionando, porque eu sempre preguei sobre cura. E aí, pastor? Pastora Cláudia, nossa pastora, morreu e não foi curada. Falei, como assim, irmão? Você acha que ela chegou lá no céu com câncer? É claro que ela foi curada. Ela está plenamente curada, e mais do que curada, ela está glorificada. Quando você olha um avião caindo desse aqui, ó, daquela lentidão, como um papel, você fala assim, um aviãozinho de papel, vai cair, não vai dar em nada. Você vê a fragilidade humana, mas eu tenho certeza que dentro daquele avião, teve pessoas que chegaram no Senhor. Irmão, Jesus Cristo veio para isso, para nos dar vida eterna. Jesus Cristo veio para isso, para que quando você estiver num problema de pecado, você se arrependa, e a misericórdia dele vem, e você é completamente perdoado. A Bíblia Sagrada afirma plenamente que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia afirma plenamente que Ele é o caminho para o céu, aberto pelo seu próprio sangue. A Bíblia diz que Ele abriu um caminho para nós pelo sangue da aliança. Você começa a imaginar que no reino espiritual, o nome de Jesus tem o mesmo poder de seu corpo. Eu vou dizer de novo. Quando você ora e coisas acontecem, você está fazendo o que ele fazia através de seu corpo aqui. O nome de Jesus tem tanto poder quanto havia no corpo dele. Deus deu poder ao nome de Jesus como tinha no corpo de Jesus. Imagina mais do que isso. Sabe como os demônios têm um pânico, um pavor? Você está expulsando demônio e o bicho está maluco. Quando você fala o sangue de Jesus, eles entram assim num pavor. Nós estamos plenamente consagrados e salvos. E a Bíblia vai mais longe, reinando em vida. Quando você reina, a doença não reina. Quando você reina, a maldição não reina. Quando você reina, o diabo não reina. E a bênção nossa, ai pastor, eu estou com problema financeiro, como é que eu estou reinando em vida? Tá, o seu corpo está aqui, mas espiritualmente você está sentado nas regiões celestiais com Cristo e reinando. A ideia é que você reine
domine sobre as circunstâncias, que você não se deixe influenciar por coisas triviais e carnais, porque você está acima disso tudo. E quem nos levou a essa região espiritual? Jesus Cristo. Ele. Daniel também fala de Jesus. Daniel 7,13, ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias. Todo dia manifesta, não é possível. Sai daí. Você não tem nenhum contato chamado... Ai, meu Deus, o que eu faço, gente? Aí... eu sei que você é endemoniada, Siri, sai daí. Saiu. Em nome de Jesus, sai. Saiu. Daniel diz que eu estava olhando e vi o Filho do Homem. As características dele são... Daniel 7,14, foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Deixe-me te dizer uma coisa, nós estamos vivendo o pior momento da humanidade na terra. Eu não sei se você sabe, vou falar do Brasil. O Brasil é o país número 1 em morte na estrada, no trânsito. O Brasil é o país número 1 em assassinato urbano. O Brasil também é o país número 1 em narcotrafiquismo, crime organizado. O Brasil também é o número 1 em corrupção. É o número 1 em políticos corruptos. É também o número 1 em adultério. Número 1 em casa de prostituição, claro. Número 1 em drogas domiciliares. Você pode fazer a lista do que o Brasil não presta. Também hoje é o número 1 em cristianismo, né? São 80 milhões de crentes. Mas eu estou te dizendo uma coisa. Um dia isso vai reverter. Israel hoje é atacado por 3 nações e vai aumentar. Nós estamos vendo que Israel está sendo atacado pelo Irã, está sendo atacado pelo Hezbollah, que é da Síria, e está sendo atacado por, como é que chama o outro? O Hamas, que é da faixa de Gaza. Hoje nós estamos vivendo um período assustador, sim. Guerra na Europa, guerra na Ásia, doenças se proliferando para tudo e tudo que é lado. O mundo não tem mais esperança. Mas eu vim aqui nessa manhã para te dizer o seguinte, que o reino dele, de acordo com o profeta Daniel, Daniel teve uma visão de 4 reinos e se cumpriu os 4. Até os historiadores ateus ficam preocupados com a precisão do livro de Daniel. Daniel viu a Pérsia, e a Pérsia destruída pela Babilônia. Depois a Babilônia destruída pela Grécia. E depois a Grécia destruída por Roma. Ele fala desses 4 reinos, Pérsia, Babilônia, Grécia e Roma. Aí ele diz que vai ter mais um império, dele vem a besta. O 5º império. Só que Daniel vê o mundo sendo destruído, desamor, doença pior que a outra, filhos morrendo no tráfico e crime organizado, mas ele diz assim, ó, foi dado ao Senhor Jesus um domínio, glória e reino, para que povos, línguas e nações o servissem, e o seu domínio é eterno, o seu reino não passará, e o reino de Jesus jamais será destruído. Por isso ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja o seu nome. Eu amo esse texto aqui de Daniel, você sabe por quê? Porque Daniel vê os 4 reinos destruídos e da mesma forma ele vê o reino de Cristo. Ele acertou nos 4, ele acertou no 5º. Irmão, você já se parou para pensar, pensando o seguinte, Jesus volta, pisa no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras abre no meio, uma parte da perna
para cá, outra parte para cá, e no meio um vale. Ele é pequenininho. Jesus é pequenininho, imagina. Ele é tão pequenininho que uma parte está ao norte, outra parte ao sul, e um vale passa no meio das suas pernas. Jesus. E ele pisa no Monte das Oliveiras, isso está em Zacarias 14:5, diz: fugi pelos vales dos meus montes, fugi pelos montes, assim como fugisse nos dias do terremoto do rei Uzias. Então virá o Senhor meu Deus e todos a sua igreja com ele. Vamos ler. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará a Zel. Fugis assim como fugiste do dia do terremoto de Uzias. Então virá o Senhor meu Deus e toda a sua igreja com ele. Não entendeu? Eu vou embora, tchau. Eu estou falando, irmão, eu estou falando que nós estamos caminhando para isso. Nós subimos com Cristo e depois descemos com Ele. Quando Israel estiver sendo extinto, Jesus volta e pisa no Monte das Oliveiras. Ele é rasgado no meio. No meio do Monte das Oliveiras tem um vale que vai abrir. Israel está sendo extinto. E o Senhor está dizendo: fuja para o meu vale. Isso aqui é que ele fez, juntando como a galinha faz com seus pintainhos. E aí? Nós vamos voltar com Jesus. Eu já estou com a minha botina de ferro para bicudar a cara do anticristo, aquela besta. Eu não gostava do trocadilho, chamou o anticristo de besta. Aquela besta. Eu vou dar tanta bicuda. Nós voltaremos para livrar Israel da extinção. Nós somos o exército do Senhor. E para reinarmos com Cristo a partir de Jerusalém. A Bíblia fala que as nações andarão em seu poder. As nações trarão as riquezas e cultuarão os louvores de Deus lá em Jerusalém. Aonde você estará, meu irmão? Você estará aí junto com as nações fora? Não, você estará ali no reino de justiça, glorificando hoje, glorificando amanhã, exaltando para sempre aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Por isso você tem que entender que vale a pena a perseguição, vale a pena a dor, vale a pena passar por tudo, mas está chegando a hora de vê-lo. Eu amo Jesus, eu nunca o vi, mas eu vou ver face a face, vou ver os seus olhos como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve, o seu corpo com luz de sol, assentado num trono âmbar, reinando e governando as nações com justiça e amor. Bendito aquele que reina, bendito, bendito, bendito. Aleluia! Tu és santo, santo, cante a Ele, é o Senhor Deus. O mais alto que você puder. Digno de louvor, tu és santo. Jesus agora. O Senhor Deus, digno de louvor. Aleluia. Em Mateus 3:16, o que o Pai fala de Jesus? E sendo Jesus batizado, saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito do Senhor descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dizia, olha o que o Pai fala de Jesus: este é o meu Filho amado. Os profetas chamam ele de Deus. Os profetas chamam ele de Senhor. O Pai chama ele de meu Filho. A exaltação do Pai é essa. Filipenses 2, do 6 ao 11. Sendo Deus, não teve por humilhação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
achando na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Tomé sobre Jesus diz: meu Senhor e meu Rei. João 20, 28. Tito sobre Jesus diz em Tito 2,13: enquanto aguardávamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Você deve adorar Jesus como sendo Deus. Judas, seu irmão, Judas 1,4. Porque certos indivíduos, cuja condenação já estavam sentenciada há muito tempo, infiltrando-se em vossa congregação com toda espécie de falsidade, essas pessoas são ímpias e adulteram a graça de nosso Deus em libertinagem, e nega Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Judas, irmão de Jesus, diz que Jesus é o único e soberano Senhor. João, 1 de João 5,20. Da mesma forma temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido conhecimento para conhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem que é Jesus? O verdadeiro Deus e a vida eterna. Para Pedro, 2 de Pedro 1,1. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam convosco a fé inigualável. Todos na Bíblia, profetas, poéticos, reis, apóstolos, todos promulgavam adoração a Jesus. Inclusive, uma das provas que você está cheio do Espírito é quando você está com amor profundo por Jesus.